Hoje em dia está se gerando resíduos demais, assim, é um consumo desenfreado e as pessoas consomem sem pensar mesmo para onde vai esse resíduo. E cada vez se gera mais resíduo que vai para aterros ou que vai para incineração e com isso se aumentam assim os problemas, os impactos ambientais. O movimento dos catadores é um dos movimentos mais importantes emergentes no mundo de hoje. É um movimento social e ambiental e ocorre de forma mundial. Então, Ribeirão Pires é uma cidade que tem em torno de 116 mil habitantes, né, a média. É uma cidade que tem 100% de área de mananciais, porque ela é toda cercada pela mata, tem a represa Birgues também, né? Então, assim, é uma cidade que tem muito verde, né, tem muita água, tem nascentes, tem bicas, né? Para quem sabe andar, Ribeirão tem tudo isso. Antes de eu ser cooperada, eu era costureira. Trabalhava na costura. Eu estava lendo o jornal e vi que ia abrir uma cooperativa aqui em Ribeirão Pires. Então eu fui até o local e fiz uma inscrição para trabalhar na cooperativa. Aí fiz o curso e hoje eu me tornei uma cooperada. A coleta porta a porta é assim, nós temos 5 bairros que fazemos de segunda a sexta. Fazemos essa coleta. Né? Os moradores, ele entrega a coleta para a gente e muitos a gente tem que chamar, bater na porta para entregar. E essa coleta é bom porque a gente se comunica muito com as pessoas. Eles pedem ajuda, eles querem saber como é a cooperativa, o que deve ser separado, o que não deve ser separado. Aí a gente vai juntando, né, vai deixando num determinado local e o caminhão ele vai passando e pegando a coleta. Então essa é a nossa coleta porta a porta.
Então, eu trabalhava como operadora de máquina injetora, que é uma máquina que injeta peças plásticas. Que a máquina ela trabalha como se fosse um robô. E a gente, eu lembro que eu ainda trabalhei nessa indústria de peças de injetora plástica, que a gente ficava numa máquina enorme, com esteira enorme assim como essa, mas era só você e a máquina. Não tinha um grupo de pessoas que você fofoca, brinca, briga, mas né, constrói um ambiente. Na empresa você fica a máquina e você. Aqui também cansa, mas você tem um espaço, né, do almoço que é junto, da esteira que conversa, uma reunião mensal, ou que seja quinzenal que discute, entendeu? Então eu me identifiquei bem com o trabalho na cooperativa, porque assim, além de ter me aberto a cabeça, eu deixei assim, eu cresci muito como pessoa, né? Procuro passar para os outros também, para crescerem como pessoas também. Tem a questão da liberdade, a gente tem a liberdade de se expressar, de falar, de dizer o que é melhor junto com as outras pessoas, mas a responsabilidade é bem maior. Porque ao mesmo tempo que eu sou patrão, eu sou empregado, entendeu? Então eu sou as duas coisas. Não tem ninguém que me manda, mas eu tenho que vender, que dividir, que saber todo o que está acontecendo no grupo, né? A gente tem que estar sabendo. Então eu sinto muito orgulho de ser catadora. Mauá é uma cidade que faz parte da região do Grande ABC. Possui 425 mil habitantes e é uma cidade de característica industrial. Quando eu entrei para trabalhar com reciclagem, eu não entendia nada sobre reciclagem. Eu vim de outra economia, eu trabalhava na área cosmética. Uma área cosmética com um grupo de 150 mulheres e agora me encontro trabalhando com a reciclagem, mas onde também existem muitas mulheres. Hoje na esteira nós estamos em 12 pessoas, mas na dinâmica do galpão, para a logística do galpão, nós temos 15 pessoas já. Então nós recebemos uma média de 30 a 33 toneladas de resíduos mensalmente. 1 tonelada e pouco por cooperado. Nós estamos triando. Vim para São Paulo em 69, trabalhei muito em casa de família, em firmas e por último eu montei uma cozinha e eu estou aqui hoje. Me trouxe muitos benefícios durante esse ano. Olha, ser catador para mim é melhorar o meio ambiente, não mandar o que não decompõe para a natureza.
Até minhas netas já sabem onde coloca. Vó, isso aqui é reciclável? Eu falo, é. Ela coloca ali. Ela fala, é pra vovó levar, né? Eu falo, é. Até de 1 ano e 8 meses já sabe que é uma coisa reciclável. A cidade de Diadema hoje tem 450 mil habitantes. Ela é uma cidade mista, né? Tem favelas, indústria, comércio. Eu era fiscal de ônibus. Trabalhei na aviação de Diadema, trabalhei na Breda, na Ultra, na Zephyr, na Transbus, na Triângulo. Aí como eu saí de lá, acho que já por causa da idade já não estava pegando mais, né? Então eu comecei a catar na rua. E eu falei pro senhor aquele dia lá, eu tinha até vergonha, né, dos meus amigos, né, ver o carro na rua. Mas depois eu falei, não, deve ter vergonha, não estou roubando. E para mim poder sobreviver, eu tinha que catar papel. Tem que ter coragem, boa vontade e não ter vergonha. Porque tem muita gente que não sai na rua por aí porque tem vergonha. É onde que muitas vezes a pessoa passa até fome, muitas vezes vira até, Deus me perdoe, vira até um marginal, qualquer coisa. É por causa de quê? Por causa de nada. Eu acostumei com o serviço, acostumei com o ambiente e as pessoas também que tem aqui estão tudo bacana, sabe? Não tem ninguém aqui que é mais do que ninguém, todo mundo é igual. Aqui todo mundo respeita todo mundo. Nós estamos aqui em 13 pessoas, né? Contando com a dona Vilma, né? A dona Vilma ela está na Copercente, mas faz parte daqui, né? Tudo que se passa aqui eu passo para ela. Principalmente negócio de venda, essas coisas, é tudo ela que faz. Aí ela me encaminha para mim, no dia que vai sair a carga, ela fala que o caminhão vai vir para nós mandar a carga. Aí tudo para recebimento, é tudo lá com eles. Aí eu mais ela fazemos as contas, aí depois nós dividimos para pagar tudo. A Copcent é uma cooperativa de segundo grau e ela se formou com o apoio e estímulo do projeto Brasil-Canadá. Ela é uma cooperativa que agrega os grupos organizados, as cooperativas singulares aqui do ABC. Inicialmente eram 4 cidades, Diadema, São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires, e hoje a Copcent trabalha com todo o ABC, com as 7 cidades do ABC paulista.
começou a ser falado no Projeto Brasil-Canadá a parte de comercialização conjunta, né? Tem que se criar uma rede. Um grupo menor se junta com outro, com mais outro, faz carga, faz volume, tem escala, vende por um preço melhor. Nós ganhamos bastante vantagem, porque depois que abriu essa rede nossa aí da Copercent, melhorou bastante, porque nós antigamente nós vendia para qualquer um, que chegava nós vendia. Então a Copercent que comanda tudo, então ela já tem os compradores certos, então vamos supor, nós vendíamos antes aí papelão, essas coisas, vamos supor, uma base assim, vendia por 30 centavos o quilo de papelão. Eles estão vendendo aí na Copercent, na rede, eles estão vendendo a 48, 50 centavos. Então a diferença é muito grande. Que seja 10, né, 15, 20 centavos, mas no final a diferença é muito grande. O grupo que tiver menos materiais, aí é onde a gente começa a passar naqueles grupos para concentrar aonde tem mais. Vou dar um exemplo. A gente pega o material na Cooper Pires, passa por Mauá, Coopercata, e a gente concentra aqui no Nova Pop, que fica em Diadema. E vice-versa, né? Quando qualquer tipo de material que a gente vai agendar, a gente liga para os grupos, procurar saber aonde que está o volume maior. É onde a gente faz essa concentração. Então o primeiro intuito era só comercialização. E daí, com o passar do tempo, a gente percebeu que a Copercent era muito maior do que isso. Não era só comercialização. Porque nos municípios, as cooperativas que trabalhavam dentro de cada município, nos programas de coleta seletiva, tinham problema com os poderes públicos. Quem geralmente ia lá ajudar no diálogo era nós, as lideranças da Copercent. Quando o diálogo era só com os catadores do grupo, mas a prefeitura era diferente. Quando a Copercent estava junto, era como se chegasse uma autoridade conversando de igual para igual. Então a Copercent tomou uma outra proporção. Então, a luta é assim, para a gente chegar ao ponto do poder público reconhecer os catadores como agentes ambientais que somos. A gente vive hoje de quê? Da venda desse material que é coletado, triado, prensado e comercializado, que é vendido. Só que quando você divide no final do mês, que tira a despesa, divide pela quantidade de horas, dá um valor de dinheiro baixo. Por isso dá baixa de poucas pessoas ainda quererem esse ramo. Porque além de ser um ramo que tem preconceito, que é um trabalho duro, tem a questão da remuneração que é baixa. A prefeitura não dá nada para nós. Se nós não trabalhar, se nós não lutar, nós não bater o pé aqui, a gente não recebe no fim do mês. Então, à medida que o poder público reconhecer isso, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos já aponta para isso, e aí a renda vai melhorar. Você ter uma cooperativa singular, ela sozinha, ela não vai longe. Ela tem que estar afiliado a uma outra, ter uma cooperativa na região de segundo grau que faça esse diálogo, sabe? Que tenha essa condição de discutir de igual para igual. Isso faz toda uma diferença. Aí depois que eu entrei aqui, aí nós temos que fazer curso. E esses cursos é bom para a gente aprender mais alguma coisa, né? Sobre a reciclagem, né? Uma outra ação também muito importante que a Copercent vem desenvolvendo desde que ela nasceu, né? É a formação. Então, todo e qualquer projeto ou atividade que a Copercent seja contemplada ou que ela busque financiamento, sempre tem formação dentro das ações, dentro das atividades. Que a intenção das formações é trazer o pessoal que está na rua para trabalhar dentro dos grupos organizados, sair
de uma situação de exploração que eles vivem, né, de insalubridade, e vir trabalhar dentro dos grupos. E a gente também trabalha a formação dentro dos grupos dos organizados, para fazer essa integração, porque dentro desses processos novos, política nacional, prestação de serviço, profissionalização do serviço dos catadores, é um mundo novo também para a maioria dos grupos, né? Então a gente trabalha algumas formações para ajudar nessa profissionalização deles. O que eu aprendi no curso foi assim, aprendi a reciclar, que eu não sabia, eu conheci um pouco dos materiais que eu não sabia, e nome, que todo material tem nome, e saber como lidar com esse tipo de material, que é dinheiro. E o brasileiro, a população não sabe, jogam e vai para os bueiros, aí vem as enchentes, vem a chuva, vem as enchentes e faz aquele transtorno. Então, uma das coisas principais que a COP100 faz é formar os catadores para essa articulação política, tá? Eu sou uma pessoa tímida, né? Mas naquela época eu era muito mais tímida, eu não falava assim, falar olhando para as pessoas, né? Falar no microfone, subir em palanque, assim, né? Às vezes em alguma apresentação. Então o curso me abriu um pouco, assim, tirou um pouco. Eu comecei a deixar um pouco a timidez de lado, né? Teve muita oficina, sabe? Muita oficina, muito intercâmbio, muita visita a outros grupos. E todas as etapas do projeto, tudo que se ia fazer tinha a participação primordial dos catadores, né? Mas o que? Gestão participativa, gestão que todos participem, que seja discutida. Então isso foi empurrando a gente, tudo que vai fazer tem que discutir, perguntar a opinião. Dá um trabalho danado. Porque você tem que passar a opinião de 15, de 20, discute, tem aqueles arranca-rabo normal, né? Uns falam mais alto, mas assim, é feito assim. É muito trabalhoso, né? Mas é um processo que enriquece mais. Isso todos os catadores do Brasil, do mundo, né? A gente fala da COP100 da ABC porque é uma instituição regional, então a gente luta na região, mas é para refletir em todos, que à medida que uma cidade, uma região vai avançando, a tendência é que todas as cooperativas e associações avancem, né? Então, está se cristalizando cada vez mais um movimento até de escala mundial, onde os catadores estão se organizando e estão lutando pelos objetivos de serem reconhecidos e de terem condições de trabalho e de vida melhores.